A gente tem curiosidade e é muito interessante a gente contar um pouco da nossa infância, de onde a gente cresceu, onde a gente estudou, até pra gente relembrar, né, um pouco a nossa história lá um pouco lá atrás. Então, como você falou, você nasceu mesmo em São Bernardo, estudou lá o tempo todo, até o terceirão. Eu estudei em São Bernardo até o terceiro ano, meu terceiro ano foi técnico. Eu tive a oportunidade de entrar numa escola técnica estadual. Técnica mecânica? Técnico mecânico, Uhum. ou mecatrônico, na verdade. Mas eu peguei gosto pela escola, acabei fazendo mais 2 cursos técnicos lá também. Sou técnico em laboratório industrial, então tanto ensaios químicos como também físicos, metalográficos e por aí vai. E também tenho uma formação em técnica e administração. E foi esse curso técnico que me abriu as portas para poder trabalhar. Já comecei trabalhando com bomba, então eu fui para a área de administração de materiais através desse curso. Mas na área da faculdade eu quis seguir meu sonho. Meu sonho, como boa parte das pessoas do ABC Paulista, é trabalhar na área automotiva, né? E desde pequeno eu desenhava muito, então acabei cursando desenho industrial na área de projetos de produtos. Uhum. No Mackenzie, na Universidade de Mackenzie. Nesse meio tempo eu já estava trabalhando numa empresa de bombas, veio a Grundfos, comprou essa empresa, e aí eu tinha uma decisão a tomar se eu seguiria na empresa, seguiria na Grundfos no caso, ou se eu seguiria aí o sonho, né? Procuraria um estágio na área de desenho industrial, mas quando a Grundfos chegou foi realmente um baque, e eu resolvi ficar e, bom, fomos trabalhando aí até hoje, né? Você foi comprado. Fui comprado. Tá, mas espera lá. Vamos lá. Falar. Não, só pra gente entender. Então, você fez esse terceirão técnico. Foi. E depois, quando acabou nesse último ano de terceirão, você já começou na faculdade ou já engatou esses outros cursos técnicos que você falou? Quando eu terminei o ensino médio, eu ainda não tinha sido dispensado do serviço militar e é um pouco complicado, né? Ou era pelo menos um pouco complicado conseguir emprego nessa fase. Então eu fui emendando um curso técnico depois do outro. O meu ensino médio foi com técnico em mecatrônica e depois eu emendei o laboratório industrial e também o técnico em administração. E depois desse técnico de administração foi que você foi fazer a faculdade? Foi fazer a faculdade. Então eu era um dos participantes ali mais velhos da turma. Era o tiozão da turma porque eu já tinha passado aí por alguns outros cursos antes, né? Então minha faculdade veio um pouquinho mais tarde, 2, 3 anos mais tarde do que a média do pessoal. E depois eu acabei fazendo uma pós-graduação na área de gestão de negócios. Mais tarde no INSPER. Entendi. E nesse meio tempo, então, que você estava estudando no técnico, você não trabalhava, não? Ou tinha algum trabalho aí nesse meio tempo? Na mecatrônica e no laboratório industrial, não. Embora eu tenha tido a oportunidade de aplicar depois o que eu aprendi no curso técnico, eu não cheguei a trabalhar durante o curso, né? Quem me abriu realmente as portas como curso para o mercado de trabalho foi o curso de administração, o técnico de administração. Tá, pois é. Daí você foi trabalhar numa empresa de bombas. Foi. E como é que você chegou nessa empresa de bombas? Eu fui enganado. Me chamaram... Foi muito bom, foi uma experiência espetacular. Me chamaram para para uma vaga de administração de materiais. Eu falei, não sei o que é administração de materiais, mas está escrito administração, eu estou fazendo técnica de administração, tudo a ver. Eu vou. E aí eu descobri que era para trabalhar no almoxarifado. Legal. Trabalhando no almoxarifado, comecei minha carreira então trabalhando na fábrica. Não que não seja importante, É super importante. Mas só que tu tinha uma expectativa, né? E eu cheguei lá, comecei a trabalhar na fábrica, entender como é que a fábrica funcionava. E o interessante de trabalhar no almoxarifado, não era um almoxarifado muito fechado, né? Então, eu era responsável pela movimentação dos materiais, das peças de reposição. Então, eu passava, às vezes, por uma peça que deveria ser ajustada para um cliente e eu precisava passar pela área operacional, pela área de produção para entender ou para negociar a posição no torno, por exemplo, para se ajustar o diâmetro de rotor, né? Aí eu precisava pintar a peça, então eu ia lá, verificava como é que estava a fila na área de pintura, na cabine, para poder pintar a peça que seria despachada depois. E nas horas vagas eu ficava enchendo o saco do pessoal da montagem para poder aprender também a montar os equipamentos. Então foi um momento muito rico em termos de aprendizado para mim. Mas esse foi teu primeiro emprego? Foi. A empresa é a Mark Peerless. Certo. Mas dentro desse percurso, daí tu comentou que tu foi
foi vendida essa fábrica para a Grundfos? Isso. A Grundfos tinha chegado no Brasil em 98 e abriu um escritório de vendas em São Paulo, depois... Nessa fase ela não tinha industrialização no Brasil? Não tinha. Era tudo importado? Era praticamente tudo importado. Uhum. Era uma espécie de distribuidora, né? De certa maneira, era uma distribuidora. Claro, da própria Grundfos. E então, chegando em 98, mas logo depois, em 2003, ela comprou a Mark. E aí se mudou para esse local que a gente está hoje, que é em São Bernardo do Campo. E com a Mark, ela acabou comprando a linha de produtos da própria Mark e conseguiu também uma penetração maior no mercado, capilaridade. E acabou me comprando. Eu acabei vindo no pacote. E foi aí que você falou que você teve que fazer uma escolha entre ficar nessa empresa da Grundfos ou começar tudo do zero de novo e fazer um estágio na área de design. Ah, entendi que daí tem a ver com a questão da automotivo que você falou? Teria... Dos desenhos ali que você falou comigo. Exatamente, né? De ir para a área dos automóveis aí. E também outras possibilidades, de repente, desenhar relógios, vidros de perfume, o que poderia ser. Você mandava bem no desenho? Desenhava bem. Mas... Hoje eu utilizo muito mais para explicar como as coisas funcionam, né? Do que para criar, mas sim, desenhava bem. E o que pesou para essa decisão de vou ficar? Agora a Grundfos chegou, o que eles traziam, como eles te convenceram? Eu diria que dentro do curso de design eu era o mais técnico dentro do curso. Então a gente tinha lá aulas de desenho, aulas de projeto de produto, aulas de elementos mecânicos e eu sempre tentando buscar algum pedacinho mais de engenharia dentro desse curso de projeto de produto, né? Então eu já tinha essa visão de equipamentos, uma visão de trabalho com equipamentos também, com produtos mais técnicos, até pela experiência que eu já tinha na própria marca e pela formação técnica que eu já carregava. E aí, a marca tinha uma linha tradicional, tem uma linha tradicional de produtos, a gente ainda tem essa marca, tem uma linha tradicional de produtos, de bombas de ferro fundido e tal. E aí chega a Grundfos, compra, e eu me lembro como se fosse hoje, chamaram a gente para uma apresentação no hotel em São Paulo, os funcionários da marca, e aí abriram o PowerPoint e começaram a demonstrar os produtos da Grundfos, a tecnologia. Mas vocês já sabiam que vocês foram comprados? Já sabíamos que... Ou foi uma surpresa? A apresentação não, isso... a gente tinha acabado de receber o anúncio de que a gente tinha sido comprado. Poucas semanas, talvez. E sabia por quem? Já sabia por quem. Então, a gente sabia que uma empresa tinha comprado a Mark e a gente estava indo para esse hotel para aprender ou para conhecer o que essa empresa fazia. Que era uma empresa multinacional na área de bombas, e que tinha comprado a empresa em que a gente trabalhava. E aí, a gente chegou lá e aí abriram as apresentações, trouxeram as unidades de demonstração e eu não tinha a menor ideia de que aquilo era possível em termos de produto, né? A Grundfos é uma empresa muito, muito inovadora e aí mostrou... A gente sempre está acostumado a trabalhar com bomba horizontal de ferro fundido, aparece uma bomba vertical de aço inox estampado. A gente é acostumado a trabalhar com motor assíncrono, sem qualquer tipo de automação, e aí aparece uma bomba com inversor de frequência incorporado. Bombas submersas com toda a parte de automação eletrônica dentro do próprio motor submerso e por aí vai, sistemas de pressurização. E mais do que isso, fora a questão dos produtos, né, a Grundfos é uma empresa que chegou com valores, ela tem valores muito fortes em relação ao cuidado com o meio ambiente, em relação ao cuidado com as pessoas, um foco muito grande em inovação. E aí teve também não só a questão dos produtos, mas essa questão da empresa que estava absorvendo a marca naquele momento, né? Que estava chegando com uma visão totalmente diferente de negócios que a gente tinha. E sobre essa tua trajetória, como tu falou, um soldado raso, vamos falar assim, tu começou de baixo na Grundfos, né? Por onde tu trilhou esse caminho? Tu sempre trabalhou nessa área de bombas? Como é que tu trilhou esse caminho? Eu sempre trabalhei com bombas. Certo, mas onde que a gente pegou o gancho pra galera entender? Você tá falando que você entrou como um administrador de materiais. Isso. Certo? E como tu continuou essa tua trajetória? Eu comecei nessa posição de almoxarife, na verdade, né? Não, ok. Como eu trabalhava com peças de reposição e a peça de reposição ela precisa ser despachada muito rapidamente, muitas vezes, porque tem uma emergência para ser atendida do outro lado, era muito comum também vendas pular os processos e descer até o almoxarifado e falar, cara, eu preciso dessa peça agora, né? Isso fez também com que a gente estabelecesse um relacionamento próximo com vendas. Então, depois de uns 2 anos trabalhando como almoxarife,
eu fui convidado a subir, por já conhecer os produtos muito bem. A galera vinha até você. Vinha Ô, até mim. Anderson, acelera que eu tenho que... E eu acho que eu consegui ajudar, porque me consideraram quando eu abri essa posição. Então eu fui convidado para ir para vendas internas. Quando eu estava em vendas internas é que a Grundfos comprou a Mark. Então eu já estava em vendas, fazendo as propostas, né? Mas para peça de reposição. Não, aí vendas internas para peça de reposição? Eu fazia peças de reposição, mas também já estava em treinamento para vender as bombas. Então, dimensionava equipamentos também para os nossos distribuidores, representantes, vendedores. Então, dimensionava de tudo, vendia peça, vendia bomba. O que eu não trabalhava na época era com sistemas. A Mark tem uma linha muito forte, já tinha uma linha muito forte de sistemas, principalmente na área de combate a incêndio. Esse é um legado que a gente tem e vende até hoje, esses equipamentos. Na época eu não me metia nessa área de equipamentos mais complexos, né? Mas o dimensionamento de bomba, de peça, a gente tocava tranquilamente. Eu lembro quando a Grundfos comprou a Mark, como era uma linha de produtos muito nova pra gente, com muita tecnologia embarcada e tal, eu me propus a não perguntar 2 vezes a mesma pergunta quando eu tentava entender algum tipo de produto. Então, essa bomba aqui, qual é o tipo de selo mecânico, qual é o material? A pessoa explicava, eu falava, eu aprendi onde ele buscou essa informação, entendi qual que é o selo mecânico, eu vou me esforçar para não perguntar isso de novo. Mas tu estava na posição de vendas. vendas. Eu estava em vendas. Tu estava em vendas, Isso. incorporado a Grundfos e estava com essa mentalidade. Tava com essa mentalidade. Certo. Tu tinha quantos anos na época? 20? Entendi. Tu 20, tava 20 também... para 21. Tu tava trilhando tua carreira profissional ainda. Tava começando. Tá. Entendi. E aí, tentando absorver o máximo possível de conhecimento, eu fui dentro das pessoas, né? Dentro das pessoas que vieram da Mark, eu fui uma das pessoas que fui aprendendo mais rápido sobre produtos Grundfos, né? Talvez por causa dessa postura aí. E aí surgiu uma vaga para assistente de produto. Nós tínhamos um gerente de produto e ele precisava de um apoio porque ele era um multiplicador de conhecimento dentro da empresa. Imagina, uma empresa em transformação, ele precisava de um braço direito aí. E aí eu fui convidado para mudar. Então, passei uns 2 anos também em vendas internas, passei para produtos e a partir daí comecei a dar treinamento sobre os equipamentos, preparar documentação técnica, preparar apresentação de produto. Mas isso é uma posição mais técnica. Já era uma posição mais técnica. Tu não técnico tinha... comercial. Mas essa posição era mais apoio comercial. Era mais um apoio comercial. Então, foi aí que eu comecei a viajar pelo país para poder fazer também apresentações nos clientes, apresentações em eventos técnicos. Claro, feiras. E quando você está apresentando e quando você está explicando, normalmente é um momento muito grande de aprendizado para você mesmo, né? Porque as pessoas começam a te questionar. Você fala, isso aqui, essa informação eu não tenho, vou ter que buscar, vou ter que entender e tal. Então, isso também me ajudou muito a entender não só dos produtos, mas também dos processos e das aplicações, né? Das demandas, das dores dos clientes. Mas deixa eu te perguntar, quando surgiu essa vaga de assistente de produto, você se interessou? Você, tô aqui, quero ir, ou te convidaram? Você preferia a área de vendas ou gostaria realmente mais dessa parte mais técnica? Não, assim que me convidaram, porque abriu a vaga e me apontaram, né? E eu topei na hora. Eu topei na hora porque continuaria lidando com vendas, continuaria lidando com os nossos clientes de uma maneira indireta, né? Assim como o vendedor interno, ele não tem... A responsabilidade normalmente sobre a meta da venda está com o vendedor externo, né? Então a gente, nas vendas internas, já tem uma responsabilidade de um suporte aí à venda. Só mudava um pouco o estilo desse suporte, mas continuava sendo um suporte e aí no final das contas você acaba sendo um ponto de referência na posição de assistente de produto, porque é a pessoa para quem tem dúvida vem perguntar alguma coisa, né? E o próximo degrau? Daí a gente teve uma tragédia na Grundfos. O meu gerente, meu chefe, ele veio a falecer num acidente de carro. Em expediente? Não foi expediente, mas foi um acidente automobilístico e foi uma perda muito grande. Isso chacoalhou um pouquinho a estrutura lá da empresa. E aí algumas pessoas foram realocadas e tal, e no final das contas isso acabou abrindo, essa tragédia acabou me abrindo um pouquinho de espaço e eu fui apontado como coordenador de produtos. Eu acabei de certa maneira assumindo a posição dele. Isso em quanto tempo depois que você estava ali como assistente? Eu não me lembro exatamente qual ano foi o acidente, mas eu acho, se eu tiver que chutar aqui, talvez 2006.
Eu já estava aí 1 ano e pouco como assistente também. Então, mais ou menos de ano em ano eu ia mudando subindo um degrau. Passei um tempo como esse coordenador de produtos, depois as vagas foram mudando os nomes, né? Me passaram para supervisor de desenvolvimento de negócios, um foco mais na área industrial e finalmente gerente de produtos. Gerente de produtos, se não me engano, foi em 2008, entre 2008 e 2010. Foi o momento que eu ganhei a patente de gerente dentro da Grundfos. Nesse momento, participei, por exemplo, de lançamentos de produtos, que são produtos globais, mas você precisa trabalhar na tropicalização, né? A gente tem coisas que são específicas do Brasil. A gente tem um mercado que trabalha em 60 Hz, mas o motor segue norma europeia, EC. A gente trabalha com parte das bombas de processos tem conexões americanas, mas bombas de abastecimento de água têm conexões europeias. Então, trazer essa complexidade do nosso mercado brasileiro para dentro da Grundfos para poder ter uma linha de produtos que realmente possa ser vendida aqui. E essa é a história da minha primeira passagem dentro da Grundfos. Depois eu saí da Grundfos em 2010 e fui para uma outra empresa. Pode seguir aí. Posso seguir? Vai seguindo. Qual era essa outra empresa? Tu saiu para fazer o quê? Também bombas? Aí eu fui convidado para ser gerente de produtos numa outra empresa chamada Leva. A Leva é uma empresa alemã, a Grundfos dinamarquesa, a Leva alemã, também na área de bombas, mas com um foco, um mercado totalmente diferente. A Grundfos é voltada para o mundo da água, das utilidades na indústria e tal. E a Leva é uma empresa voltada para a área de processos. Quanto mais complexo era o fluido, maior a pressão, maior a complexidade de lidar com o fluido, é um mercado interessante para a Leva. Daí você foi convidado e despertou esse interesse em trabalhar com outro... A Leva, ela fabrica as próprias bombas, mas ela se comporta como uma integradora. E aí cada projeto é um projeto único, né? E nessa época eu fui convidado para ser gerente de produtos para poder mas padronizar alguns componentes, pelo menos, para que ficasse mais fácil fazer a construção dos sistemas, as propostas e tal. Mas sem projeto especial. Só projeto especial. São, por exemplo, sistemas de injeção química para plataforma de petróleo, injeção de aditivos em petroquímica, bombeamento de ácido sulfúrico a 300 bar, a 100 bar, são coisas bem malucas, assim. Isso que te interessou? Foi ver o outro lado da lua aí. Porque é totalmente diferente em termos de construção, em termos de valores. Eu lembro quando fui trabalhar com a primeira bomba da Leva, eu vi o valor do projeto, eu falei, não é possível que uma pessoa compre uma bomba por esse valor, né? Porque eu estava acostumado com bombas d'água. Entendeu? Mas são mercados bem distintos e foi uma experiência também muito interessante. Quando eu entrei na Leva, eu entrei para ser gerente de produto e a gente estava buscando um gerente de assistência técnica. Uma pessoa com visão de mercado e que soubesse transformar essa complexidade do negócio da Leva em negócio também. Não ficasse só esperando o cliente ligar com um problema, falar, olha, preciso de uma peça, preciso de um serviço, porque é um ramo que permite trabalhar modelos mais complexos em termos de serviço. E a gente não estava encontrando a pessoa certa. A gente chegou a colocar pessoas para trabalhar nessa posição, mas tinha uma visão um pouco mais passiva em relação ao que é serviços. Até que eu lembro, eu estava também almoçando com o diretor-geral da Leva. Falei, a gente não está encontrando uma pessoa, cara, me dá essa chance aí, eu vou assumir esse negócio. Eu acumulo a função de gerente de produtos, que no final acabou ficando em segundo plano, porque serviços tinha uma demanda muito maior, uma demanda maior, uma dinâmica diferente e um potencial de retorno mais rápido. E aí eu assumi a gerência de assistência técnica em 2011 da Leva, fiquei nessa posição até 2015. A Leva é uma empresa ainda muito focada no óleo e gás, muito focada no petroquímico. Em 2014, 2015 a gente teve alguns ajustes no mercado brasileiro, né? A gente teve o petrolão como escândalo e tal. A gente nunca precisou se envolver nesse tipo de coisa, mas teve um impacto muito grande no mercado que a gente atendia. E, na verdade, esse ajuste todo no mercado foi muito positivo para a Leva, fez com que ela crescesse muito. Mas, durante esses ajustes aí, a gente não é que a gente perdeu, deixou de ter projetos no mercado. A empresa teve de passar por uma reestruturação
e a gerência de vendas e a gerência de pós-vendas foi unificada. E aí foi unificada debaixo da minha responsabilidade. Então foi em 2015 que eu assumi a gerência de vendas de uma empresa de bombas, no caso da Leva. E eu fiquei nessa posição na Leva de 2015 até 2019. Tem um crescimento bastante grande. Aí, você só foi agrupando, era gerente de produto, virei aqui de vendas. Agora esse aqui unificou, vou eu pegar também. Isso, aí eu fiquei como gerente de vendas e pós-vendas. Cara, você não foi promovido, velho. Ele foi te dando trabalho, cara. Foi. Eu acho que eu não sei dizer não. Presta atenção, galera. Peça um desconto. O que é isso? Eu não sei o que é desconto. E aí, eu fiquei lá até 2019. Vendemos projetos super interessantes. Experiências super interessantes também em termos de aplicação. Coisas mais malucas possíveis. E aí eu estava... Pela Leva, eu tinha responsabilidade por praticamente toda a América do Sul. Eu estava procurando distribuidor na Bolívia. Estava em Santa Cruz. E aí me ligam. Alô, Anderson. Um argentino falando do outro lado. Eu falei, esse cara é o diretor-geral da Grundfos. O Juan. E aí, Anderson, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí, Juan? Ah, tudo bem, cara. E aí, bicho, como é que você tá e tal? Papo vai, papo vem. Falei, e aí, Juan, o que você tá querendo, cara? Diretor-geral da Grundfos? Da Grundfos aqui no Brasil. Ah, tá. O diretor-geral da Grundfos aqui no Brasil me ligou. Ele falou, a gente tem aqui uma situação, a gente tem... a nossa área de indústria precisa ser desenvolvida. Muitas pessoas te conhecem daqui. E eu queria ver se você está a fim de participar do processo aqui com a gente, né? Falei, tá bom, vamos bater um papo. Isso foi no final de 2019. No começo do segundo semestre de 2019. Vamos conversar. Ele falou, tá bom, então vem aqui na Grundfos. Eu falei, não. Sem chance, eu comecei minha carreira aí, cara. Na fábrica, todo mundo me conhece nessa empresa. Claro, as pessoas vai girando, mas muita gente ainda estava lá. Falei, não, se eu chegar aí, todo mundo vai me reconhecer e vai dar conversa no mercado. Não vou, não. Não, vem sim, vem. Você não foi com receio do tipo, porque você estava empregado numa outra empresa, é isso? Não só... tem o fato de eu estar empregado numa outra empresa e o burburinho que isso poderia gerar também. Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece, exatamente. Isso podia, se desse errado, te atrapalhar na posição que tu tava. Certo. E aí? E aí, bom, ele... Olha, me aloprou. Eu preciso te mostrar, o Grundfos está espetacular aqui. Eu fiquei 9 anos fora da Grundfos, né? Então fizeram uma reforma, era uma equipe nova, tinha uma outra pegada e tal. Não, quando eu te vi lá, você não tava lá. Não. E aí, ele falou, cara, você vai vir aqui almoçar. Eu falei, tá bom, eu vou. Mas eu já pensei, se esse cara tá me levando para almoçar, me chamando para almoçar dentro da Grundfos, ele vai ter que me contratar, né? E chegando lá, ele falou, não, a gente não vai almoçar agora não, a gente vai fazer um tour aqui para você ver como é que tá a fábrica. Aí pronto. Eu lembro que tava andando, você parecia Miss, né? Sai andando, dando tchau pra todo mundo. Boa. E aí, tu pergunta se tá voltando, principalmente na fábrica. Na fábrica a gente tem muita gente já com 15, 20, 30, tem gente com 35 anos quase de casa já, né? Que veio da marca também, foi comprado junto comigo na época. E aí a gente conversando e tal, deu certo, e eu acabei voltando pra Grundfos pra assumir essa área industrial pra o cara te pescou de novo. Avançar. Me pescou. No período que tu tava lá, ele não estava lá? Não. Ele foi citado por outras pessoas. Fui citado por outras pessoas, outros colegas aí, amigos que eu tenho ainda da época da Grundfos. E essa tua posição do passado fez tu voltar. Ele te falou o motivo que ele te pescou? Por que foi atrás de você? Que ele te... É isso. Eu precisava dessa visão de uma venda industrial. A Grundfos, no Brasil, ela é muito conhecida por ser uma empresa de fornecimento para construção civil. E para fabricantes de máquina também, né? Onde a gente pode enquadrar aí os fabricantes de caldeira. Mas é uma empresa muito conhecida na área de construção civil. Então, tem bastante solução, é verdade. Então é uma empresa que tem muito contato com construtora, tem muita experiência na área de pressurização predial, combate a incêndio, como eu tinha falado e tal. Mas precisava trazer para dentro da Grundfos alguém com uma experiência de venda industrial, que falasse a língua do usuário final industrial, que é outra dinâmica. São outras demandas, outro tempo em termos de tomada de decisão e tal. E a Grundfos ainda entende que é um mercado super importante para a empresa, né? Com potencial de crescimento e tal, e com muita gente para ajudar. E aí foi por isso que foram atrás de mim.
Tá. Quando eles foram... Desculpa. Fora que eu já havia treinado, né? Quando precisava investir em treinamento. Desculpa, Júlio. Não, quando eles foram atrás de você, te balançou assim no sentido de tipo, estão me procurando de novo, tô com saudade, eu quero voltar, o que te encheu os olhos assim pra voltar? Talvez já tava tipo de novo há um tempo já nessa empresa, Leva. Na Leva, e daí queria já mudar de rumo. Mudar de rumo não, né? Voltar ou ver outro. Não, eu tava super feliz na Leva. Uma empresa espetacular, com uma estrutura espetacular, uma empresa super responsável no que ela faz. Mas lembra que eu tava para sair da Mark, pensando, né, em seguir outro caminho, e chegou a Grundfos e me abriu... Te abraçou, né? Me abraçou e me abriu uma série de portas, né, em termos de capacitação, em termos de crescimento profissional. Eu fui subindo degraus dentro da empresa e tal. E aí me treinou. Então eu falei, pô, acho que pode ser uma oportunidade de ajudar agora quem tá lá, né? Assim como quem tava lá quando eu tinha começado, me ajudou. E aí, então tem um pouco de sentimento de gratidão também por trás dessa volta aí. Eu não tinha motivo para sair da Leva. Mas 2019... Mas a Grundfos foi a Grundfos, né? E aí eu voltei. Entendi, mas o que te fez voltar então foi a história? Foi a história. Entendi, foi a história que vocês têm juntos. Foi a história e tem também... Eu voltei com uma visão muito diferente da que eu saí, né? Com uma experiência mais diferente. Amadurecido também, né? E aí, o que me fez voltar também é o potencial latente em termos de desenvolvimento que eu entendi que a gente poderia explorar com a Grundfos aqui no Brasil. A Grundfos é um campeão escondido aí na área de fornecimento para a indústria. A gente pode ter uma presença muito maior do que a gente tem hoje. Entendi. Embora a gente já esteja bastante presente através de fabricantes de máquina, principalmente. Tua posição hoje é? Gerente de vendas para o Brasil. E 2019? Eu já entrei nessa posição.